Se vocês ouviram alguma coisa no fundo, é porque fim de ano em Belo Horizonte, época de chuva, e a calha aqui de casa fica em cima da janela do meu quarto. Então, se vocês ouvirem alguma coisa, é chuva. Chegou o fim do ano, finalmente! Meu Deus do céu! E fim de ano no YouTube é época de listas, né? De melhores e piores, de favoritos. E eu pensei cá com os meus botões, por que não fazer o mesmo? Afinal, eu assisto muitos filmes. Então, aqui está uma lista dos 7 melhores filmes de 2024, na minha opinião. Era pra ser 10, mas não consegui fechar 10. Nessa lista não vai ter só filme de terror, porque nem só de filmes de terror vive Laranjinha, eu também gosto de outras coisas. E pra exemplificar isso, tem aqui o 7º lugar, Os Fantasmas Ainda Se Divertem, Beetlejuice. Que, curiosidade, é o único da lista que eu assisti no cinema. É um filme perfeito? Não. De jeito nenhum. Provável que vai ter gente que vai achar estranho eu ter colocado esse filme aqui? Talvez. Mas eu adorei e me diverti horrores. Eu sou muito fã de Tim Burton e esse filme é Tim Burton raiz, sabe? Uma coisa que eu não via ele fazer há muito tempo. O filme tem sim vários defeitinhos consideráveis, mas não deixa de ser um filme muito divertido e gostoso de assistir. Eu fui assistir esse filme com meu namorado e, né, na hora, né, ele percebeu, falou brincando, né, que eu tava fazendo cosplay involuntário da Dolores, que é a personagem da Mônica Bellucci, mas era só porque calhou de eu estar usando um vestido comprido no dia. Em 6º lugar, A Virgem Vermelha, filme espanhol dirigido pela Paola Ortiz, que eu achei por acaso na Amazon Prime, e que, até onde eu sei, né, chegou no catálogo sem fazer muito alarde. Mas foi um filme que me surpreendeu positivamente quando eu assisti. Ele é curtinho, tem menos de 2 horas de duração, mas ele tem um ritmo bem lento. Então, isso pode acabar espantando muita gente que não tem costume, mas eu prometo que se você tiver um pouquinho de paciência, você não vai se arrepender. A Virgem Vermelha é baseada numa história real da Hildegard Rodrigues Cabaleira e da mãe dela, Aurora Rodrigues Cabaleira. E trata sobre eugenia, né? A teoria eugenista é a base da história. Política, particularmente o movimento socialista na Espanha pós-monarquia, nos anos 30. Sexualidade feminina, mas de uma maneira bem fria e técnica, quase clínica, mas elegante. Vale a pena ressaltar isso. Feminismo, obviamente. Relações familiares e, tecnicamente, abuso infantil. Eu cheguei cega no filme, tipo, sem conhecer a história da Hildegard. Então, eu fui me surpreendendo a cada passo do desenvolvimento da vida dessa garota que foi, basicamente, esculpida para ser o ser humano perfeito. O único pecado, entre várias aspas, desse filme é o ritmo, que, em determinados momentos, né, fica bem maçante de acompanhar, até pra mim, que tô acostumada com filme lento. Mas, assim, na minha opinião, eu que me interesso muito por história, era uma das coisas que eu queria cursar na faculdade se eu não estivesse fazendo moda, eu gosto muito de filmes históricos, gosto muito de história, então, na minha opinião, vale a pena assistir. Vocês estão ouvindo que minha voz tá falhando? Meu Deus do céu, eu tô bebendo água que não tá resolvendo. Em 5º lugar, Herege, de Scott Beck e Brian Woods, estrelando Hugh Grant, que até ver esse filme eu não conseguia imaginar, visualizar esse homem em nada que não fosse comédia romântica. Então me pegou muito de surpresa ver ele fazendo um filme desses. Deixa eu te falar, viu? Faz tempo que eu não vi um terror religioso tão bem feito igual Herege faz. Ele é tenso, ele é desconfortável, ele é horroroso, tudo no melhor sentido possível. Eu passei o filme inteiro na beirada do sofá. E eu atribuo muito disso ao Hugh Grant, sim, que consegue criar essa aura aparentemente amigável e tranquila e quase confiável, mas que você consegue sentir que ele tá escondendo alguma coisa. Ele consegue passar muito bem esse ar de predador disfarçado, entre aspas, que falando assim não parece muita coisa, mas é difícil ver alguém que faz isso bem, né, sem ficar esquisito, sem ficar caricato. Honestamente, eu não esperava isso vindo do Hugh Grant, que eu tô acostumada a ver em papéis bem mais leves. Então, eu arrisco dizer que essa é a melhor atuação da carreira dele. Não digo isso só porque eu odeio comédia, mas é porque ele tá muito bem aqui mesmo. O problema do filme, na minha opinião, entretanto, é justamente o 3º ato, que pra mim não condiz muito com os 2 primeiros. Os diretores estavam construindo uma coisa, mas no final eles acabaram fazendo outra. Tipo, eles tiveram a chance de fazer algo diferente e subversivo, mas acabaram
acabaram indo pelo caminho mais seguro. Assim, eu não culpo os roteiristas por terem seguido esse caminho, mas que eles tinham sim a chance de fazer algo bem mais avassalador do que o que a gente recebeu, eles tinham. E podia ou dar muito certo ou dar muito errado, sem meio termo. Então, eu entendo eles terem escolhido um final mais previsível. Em quarto lugar, Vermelho, filme italiano dirigido por Maura Del Pero e que, apesar de ser um drama de guerra, ele tem uma faceta bem comovente de romance, que é o catalisador, mas não é o ponto principal da história. Mais uma vez, ele me pegou principalmente porque é um drama histórico, com a narrativa montada em 4 capítulos, né, cada um representando uma estação do último ano da Segunda Guerra. E a história que o filme conta é justamente do vilarejo de Vermelho, que passa uma visão um pouco diferente de uma história que a gente já viu ser contada em outros filmes que se passam durante a Segunda Guerra, né? É aquela coisa de uma família mais pobre tentando sobreviver em um vilarejo que mal se recuperou da Primeira Guerra e agora que tá tendo que enfrentar a Segunda, e como a guerra impacta esses lugares mais afastados, mais isolados, e mostrando como é difícil para essas pessoas mais simples de se reerguerem visto situações assim. Além de apresentar dilemas sobre maternidade, traição, fé, misoginia, papéis tradicionais de gênero e tudo de uma maneira bem seca, às vezes quase bruta, mas bem realista. Eu acho que esse filme não foi lançado oficialmente no circuito internacional, porque eu não consegui achar pra assistir em muitos lugares. Ho potuto vedere questo film solo perché io parlo italiano, ma ho avuto difficoltà a capire alcune parti che erano in solandro, dialetto, e come non ho visto un caipira italiano mi fai più difficile, ma mi accomodo. Caipira? Come dice caipira in italiano? Montanaro. Vai dalle montagne? Bata, vermelho em montanha. Enfim, antes da gente ir pro pódio com os 3 favoritos, algumas menções honrosas aqui que não entraram na lista por um motivo ou por outro. Apesar de serem bons e eu ter gostado deles, eu não coloquei eles na lista. São Abigail, Instinto Materno, Imaculada, Placa-Mãe, Long Legs e A Primeira Profecia. Chegamos ao pódio dos meus filmes favoritos de 2024, os 3 melhores do ano. Em terceiro lugar, O Quarto ao Lado, The Room Next Door, de Pedro Almodóvar, grande Pedro Almodóvar. Uma comédia dramática, infinitamente mais dramática do que cômica, estrelando Tilda Swinton e Julianne Moore, que eu só assisti porque eu acompanhei a press tour com vibe de casal lésbico dessas duas. Eu cheguei aqui nesse filme esperando uma coisa mais Para Sempre Alice, sabe? Também tem a Julianne Moore, porque eu já sabia que No Quarto ao Lado se tratava sobre uma doença, né? Era sobre a jornada de uma pessoa doente. Mas o que eu recebi não chegou nem perto de ser tão devastador quanto Para Sempre Alice, e graças a Deus que não foi, porque apesar de ter um tema central bem pesado, né? Câncer e eutanásia, o filme em si é bem mais leve do que eu tava esperando. Ele é intimista, é gostoso de assistir, tem um humor mais afiado e bem pontuado, sempre nos momentos certos, e fica bem natural, até mesmo quando o contexto da cena é mais triste. Eu tenho muito problema com comédia, porque muitas vezes pra mim o humor fica fora de lugar, mas aqui ele tá super bem encaixado, mas sem deixar de ser impactante, tocante, comovente, delicado e todos esses outros adjetivos gentis, entre aspas, que se pode atribuir a um filme de doença, mas sem rasgar o coração com a unha, o que pra mim é um ponto muito positivo. O segundo e o primeiro lugar estavam empatados pra mim, e o lugar de cada um no pódio foi decidido no para o ímpar. Na minha cabeça eles estão empatados. Quando a esmola é muita, o santo desconfia, mas a substância é tudo isso mesmo. Eu acho que a essa altura do campeonato falar de A Substância é chover no molhado. Esse filme foi revisado e analisado pelo mundo inteiro, virou meme no Twitter, com direito a gay de fórum perdendo completamente o ponto da história. Enfim, dispensa apresentações. Eu adorei esse filme, não só pelo nível de absurdo que ele chega, ou pelo horror corporal, que eu amo muito, apesar do que muitos de vocês podem achar depois de ver meu vídeo sobre creepypasta, eu amo horror corporal. E o melhor jeito que eu consigo descrever o que eu sinto sobre esse filme é que ser mulher é um horror. E o horror corporal é o melhor jeito de passar isso para uma mídia audiovisual, porque a feminilidade é uma coisa performática. Ser mulher
é performar. É uma responsabilidade pesada, é um fardo. Habitar um corpo feminino e vivenciar o mundo através desse corpo é sim uma coisa grotesca, porque esse mundo é hostil a nós. Ele demanda muito mais do que a gente pode dar. E mesmo sabendo que a gente não consegue atender a essas expectativas, eles ainda assim exigem isso da gente. E por isso tem muita mulher que literalmente se destrói pra tentar atender essas demandas. Eu poderia discorrer sobre isso com mais detalhes, mas esse não é o ponto desse vídeo. Talvez eu fale sobre isso outro dia. Mas, ser mulher é uma coisa grotesca. E assim, respeitosamente, a Demi Moore é uma gostosa puta que pariu. E finalmente, ela, o nosso orgulho, a nova joia do cinema nacional, ainda estou aqui. Gente, nunca antes na minha vida eu me senti tão sufocada por um filme. Chegou no final e eu queria gritar, chorar, descarregar toda aquela tensão que o filme me passou. E o melhor jeito que eu consigo, descrever o que eu sinto sobre esse filme, isso é bem mais pessoal mesmo, mas eu acho que essa é uma representação visual do que a minha mãe tá passando. É todo esse papel de você ser uma rocha pra sua família, é ter todo mundo se apoiando em você, mas ninguém pra te apoiar, porque um impacto chega todo em você primeiro. A sua família tá perdida e você tem que ser esse norte, você tem que ser a rocha pra sua família se agarrar na maré alta. E você não pode demonstrar esse peso, porque eles precisam que você seja forte, eles precisam de alguém pra estabilizar. E por mais que seus filhos tentem te ajudar, tentem te dar apoio, você não pode falar pra eles, você não pode passar esse fardo pra eles. E aí, quando seu filho cresce, ele escreve um livro sobre você, e que se um dia eu puder ser metade da mulher que você é, eu vou ficar muito feliz. E isso sem falar de, todos os aspectos históricos, e aí sou eu pagando pau pra drama histórico de novo. Cenário político, de uma coisa que assombra o Brasil até hoje, e ainda tem gente que tem a pachorra de olhar pra aquele tempo com saudosismo, mesmo quando se sabe por A mais B que foi uma coisa monstruosa, e querem que aquilo aconteça de novo. Puta que pariu. Enfim, eu amo história, gente. Eu amo história, e eu amo filmes históricos. Enfim, esse foi o meu top 7 de 2024. E isso porque eu não assisti nem Nosferatu, nem Baby Girl ainda. Mas quando eu assistir, eu posso até falar de algum desses aqui. Mas de mais a mais, Feliz Natal, galera. Tchau!